Vamos lá. Algumas pessoas perguntam, Dani, já aprendi muita coisa, já sei como funciona isso, como funciona aquilo. E lembrem-se, ó, o segredo está nos detalhes, tá? Eu vou ensinar coisas aqui que eu levei uns 2 anos para aprender. E o que fez o diferencial nas minhas operações e o que me fez ter consistência de 8 para 10, ou seja, cerca de 80% das operações são assertivas, são lucrativas, tá? E você conseguir uma assertividade 8 para 10 não é tão simples assim. Então, atentem-se aos detalhes, tá? Então, uma das coisas e técnicas que eu desenvolvi, agora eu vou sair dessa área aqui do TradeVion, tá? Eu vou aqui para BitMEX, né? A BitMEX é uma das maiores corretoras do mundo, a BitMEX e a Binance, tá? São corretoras na qual você pode operar alavancado em até 200 vezes, tá? Para uma conta nova, uma conta que você abre nova, você consegue operar alavancado até 80x. Então, por exemplo, numa banca dessa daqui, eu vou pegar uma banca aqui, modelo. Pronto, pegar uma banca aqui, modelo. Deixa eu até configurar já para vocês aprenderem aqui como é que configura para o gráfico ficar bem mais... Pronto, melhorou aqui a visibilidade. Então assim, vamos lá. Na BitMEX você consegue operações alavancadas em até 80x, tá? 80x para contas novas. Por exemplo, nessa banca aqui eu tenho algo 0.0146, eu consigo operar com até 0.80 Bitcoin. Aliás, até mais, né? Se eu pegarmos aqui, isso aqui só para vocês terem uma dimensão de como é altamente lucrativo quando você pega um setup vencedor, tá? Vamos colocar aqui, ó, uma pessoa que tem uma conta nova, vamos supor que ela colocou apenas 0.01 e-mail, algo em torno de R$ 4.000 hoje. Ela pode abrir operações acima de um Bitcoin, por incrível que pareça. Tanto apostando na subida como apostando na descida também, tá? Então, assim, como são operações, umas operações alavancadas são operações arriscadíssimas, porque, por exemplo, eu posso muito bem, aqui agora, a qualquer momento, abrir operações aqui, vamos supor que eu queira entrar em US$ 57.000, eu queira abrir uma operação aqui para venda de US$ 20.000. Ó, eu tenho aqui algo em torno de R$ 4.000, tá? Eu vou abrir operações aqui, ó, de US$ 20.000, R$ 100.000, tá? Em US$ 57.000 eu vou entrar com esse preço. Quando eu coloco aqui, o que é que ele me diz? Ele me fala o seguinte: a minha ordem está avaliada no valor de 0,35 Bitcoin, é o preço de hoje, tá? E eu tenho um preço estimado de liquidação de 59.171. O que é isso? Vamos aqui, ó, deixa eu clicar aqui só para vocês verem que a ordem vai ser aberta, tá vendo? Ó? Abriu uma ordem de mais de R$ 100.000 ao preço de US$ 57.000. Vocês viram que eles falaram que a minha liquidez estava em 57 mil e um pouquinho, tá? Bem por aqui sim, ou seja, o que é que significa isso? Eu estou abrindo uma operação alavancada. Aqui, diferentemente da Binance, aqui eu não tenho esse negócio de pegar empréstimos, não. O dinheiro está todo disponível, 100% do valor, tá? Então, se eu abrir uma operação aqui de US$ 20.000, quando essa operação entrar, eu estou utilizando um dinheiro que não é meu, é um dinheiro que é do mercado, é um dinheiro que é da corretora, tá? Se o gráfico bate aqui e ele volta, porque eu estou apostando numa queda, eu vou ganhar em cima de US$ 20.000, não em cima de 0,01, tá? Então eu vou ganhar em cima de 0,35. Se o gráfico voltar aqui US$ 500, eu vou lucrar 35 vezes o que eu lucraria operando com o meu próprio capital, tá? Porém, se bate aqui na minha ordem e o gráfico continua indo para o lado contrário, né, da minha operação, bem próximo eu vou perder esse 0,01, eu vou liquidar toda a minha posição. Então, quanto mais pesado eu entrar, mais próximo vai estar a minha liquidação, tá bom? Deixa eu colocar aqui, deixa eu encerrar aqui essa operação, porque estou colocando só como exemplo. Vai que o gráfico bate lá, que a tendência é de alta.
Então vamos lá. Se eu entrar com a operação menor, por exemplo, 57 mil dólares, se eu entrar aqui com 2 mil dólares apenas, tá? Ó, ele já fala que a minha liquidação está em 97 mil, ou seja, se o preço bater em 57 mil, eu estou apostando na queda, e ao invés de cair, ele continuar subindo, só em 97 mil dólares é que eu vou liquidar, é que eu vou quebrar, é que eu vou perder esse capital, tá? Porque no mercado cripto você não tem a probabilidade de você perder tudo e liquidar, somente operações alavancadas, tá? Então, como as operações alavancadas são operações de extremo lucro e extremo risco, eu desenvolvi uma técnica, tá? Eu não vi ninguém no mercado utilizando essa técnica até hoje, tá? Que é uma técnica da banca replicada. Essa aqui é só uma banca modelo, eu coloquei aqui uns 5 mil reais para poder abrir e fechar operações. Nessas duas bancas aqui, eu estou operando a banca de um cliente, tá? Eu opero o capital aí de terceiros, tá bom? Olha só, nessa banca aqui, por exemplo, tem um capital aqui algo em torno de 180 mil a 200 mil reais, tá? Isso aqui é a banca, uma banca, e eu tenho uma outra banca com capital semelhante, tá? Então, eu faço operações em duas bancas diferentes, relativamente com o mesmo capital, e eu entro ao mesmo tempo nas duas bancas, tá? Aldenir, como assim? Como é que funciona isso? Se eu vou aqui e abro uma operação extremamente alavancada aqui, vamos supor que eu entre aqui mesmo esse preço a mercado, eu entre aqui com uma operação a $500 mil, certo? Que é totalmente alcançável com esse valor aqui. $500 mil apostando na alta, ok? E eu venho nessa outra banca aqui, $500 mil apostando na queda. Show! Eu estou dentro do mercado, porém eu não estou nem ganhando e nem perdendo. Para onde o gráfico for, né? Uma banca vai estar ganhando, outra banca vai estar perdendo, tá? Mas quando eu entro nas duas bancas ao mesmo tempo, primeiro, uma coisa é certa, eu já estou ganhando taxas, tá? A BitMEX, ela me paga taxas pelo simples fato de eu colocar as posições. Por exemplo, eu vim aqui e abri uma posição aqui de $2 mil a 57 mil. Pá, coloquei aqui, tá? Ó, pronto. Quando essa ordem entrar, a BitMEX, ao invés de eu pagar a taxa, ela vai me pagar a taxa referente em cima desses $2 mil. Como assim? Eu até coloquei aqui, ó. Vamos aqui ver aqui na prática aqui, ó. Vamos pegar aqui uma banca. Colocar aqui account. Deixa eu ir aqui lá embaixo, ó. Fees são taxas em inglês. Vamos ver aqui na prática. Olha só o que é que diz aqui. Operando com Bitcoin, que é XBT, tá? Porque Bitcoin é uma nomenclatura original é XBT. Se você colocar lá na Wikipedia, XBT Wikipedia, você vai encontrar que o Bitcoin é chamado de XBT. Muitas pessoas perguntam, por que é XBT? Por que lá tudo é transformado em XBT? Mas o Bitcoin é chamado assim BTC ou XBT, tá? Então vamos voltar lá para o que interessa. Na BitMEX, ela me paga para me colocar a taxa. Então, quando eu coloco a taxa, né, a maker, no livro, eu coloquei no livro de ordem, disponibilizei essa ordem, ela vai me pagar 0,0250% quando essa ordem entrar, tá? Se eu entrar no mercado, obviamente eu pago taxa. Se eu colocar no book, eu ganho taxa. Então, vamos a um exemplo aqui. Vamos supor que eu entrei em uma banca coloquei uma ordem lá posicionada a $500 mil, tá? Numa banca X de um cliente, tá? Um cliente que tem apenas meio Bitcoin, eu abri uma operação lá de $500 mil. Posicionei lá $57 mil, uma ordem de 500 mil. E na outra banca, posicionei uma ordem também de $500 mil, tá? No mesmo valor, só que uma é para comprar e a outra é para vender. Uma é a limit e a outra é a market limit, tá? Então, você concorda que com essas duas operações eu estou entrando com um volume de 1 milhão, tá? E não é muita coisa, $1 milhão para uma banca de meio Bitcoin, tá bom? Eu estou entrando aqui alavancado cerca de 12 vezes. E eu poderia entrar aqui com 5 milhões, certo? Com 5 milhões até, que são operações curtas
e protegidas, né? Dos dois lados, tá? Se calcularmos só o que a BitMEX me paga de taxa, vamos supor em cima de 5 milhões, 0,025%. Olha, $1.250 por cada operação que eu entrar. Então vamos lá. Se aqui eu abro uma operação aqui, vamos supor aqui $60 mil. Abro uma operação aqui de $500 mil, aqui em $60 mil, tá? Ou 2,5 milhões que seja, tá bom? Porque eu consigo abrir operações com esse valor. Aqui eu consigo abrir operação de $2,5 milhões. Abri em $60 mil a operação aqui para venda. Vou na outra banca aqui e abro. Deixa eu estar aqui em trade. Abro operações aqui em $60 mil. O mesmo valor. $500 mil, abre a operação para compra, tá? Cadê o gráfico? Para compra, tá bom? A partir do momento que eu fiz isso, né? Quando chegar em $60 mil, independente de onde o gráfico correr, uma banca vai estar ganhando, outra banca vai estar perdendo, tá? Mas, acima de tudo, eu já ganhei as taxas, tá bom? 0,0250%. Em cima você viu que é $1.250 por cada entrada. E eu posso fazer isso diversas vezes, tá? Eu tenho que me atentar só para não entrar com um volume muito alavancado para a liquidez não ficar tão próxima, tá? Mas mesmo numa banca com esse valor aqui, só para vocês terem uma ideia, vamos só fazer uma simulação aqui, tá? Ó, $60 mil. Preço de entrada. É quantidade. Vamos colocar aqui $500 mil, tá? $500 mil em 60 mil. Limite. Posso estar shortado. O que ele me diz aqui? Olha só. A estimativa de liquidação entra em 60 mil. Se o gráfico continuar subindo, chegar em 64.850, eu sou liquidado, tá? Entrando com $2,5 milhões de reais, né? $500 mil, tá? Lembrando que eu tenho aqui praticamente meio Bitcoin. Se eu entrar aqui, ó, com $500 mil, que é algo em torno de $100 mil, a minha liquidação já passa aqui para $114 mil. O gráfico quase que tem que dobrar, mais do que dobrar de valor, para que eu seja estopado e liquidado. Lembrando que se o gráfico vier a meu favor, eu vou ganhar aqui N vezes mais o valor aportado. Você está vendo aqui, ó, que esse valor de 60 mil, de $100 mil equivale a 1,66 Bitcoin, certo? Sendo que eu só tenho 0,61. Sendo que a minha liquidação vai ser quase o dobro do preço que eu vou ser estopado. Então, quando eu entro numa banca, eu entro numa banca e entro na outra. Você pode me dizer assim, Aldeni, eu preciso de um grande volume para eu poder entrar? Não. Se você tiver, por exemplo, 0,10, você pode colocar em uma banca 0,05, tá? Manda documentação, tudo certinho e tal. E em outra banca você coloca 0,05. Em uma você abre uma ordem de compra e uma ordem de venda programada. Obviamente você não vai abrir aleatoriamente, você ainda vai analisar todos os parâmetros. Nesse momento, operações assim, né, com essa minha técnica, quanto mais lateralizado, melhor, certo? Porque o gráfico bate, volta, dá tempo de você abrir as ordens e posicionar diversas vezes, né, caso você queira. E você ainda vai estar ganhando a taxa diversas vezes. Vocês viram aqui, ó, nesse exemplo, $1.250, tá? Vamos colocar aqui um exemplo aqui, ó. Aquele exemplo lá, $100 mil, uma banca comprada, e $100 mil uma banca vendida. $200 mil. Vamos colocar aqui vezes 0,025%, certo? Ó, $50 que dá algo em torno aí, hoje, em torno de R$300. Então, só para você ter uma ideia, eu abrindo operações aqui, bem baixinha, de $100 mil numa banca e $100 mil noutra, eu consigo ganhar esse valor aqui diversas vezes ao longo do dia, tá? São $200 mil vezes 0,025%. Exato, $50 por cada vez. E vocês concordam que dá para mim abrir essas operações diversas vezes? E ainda dá para mim abrir essas operações com valores bem mais altos?
naquele momento, naquela hora, eu falei a operação aqui com 500 mil dólares. Ó, eu consigo abrir operações de 500 mil dólares, tá? A liquidez vai ficar aqui cerca de 5 mil dólares acima. Mas são operações que eu vou entrar em duas bancas diferentes. Vou entrar em duas bancas diferentes. E além disso, eu vou sair rápido. O gráfico não vai correr nem sequer 50 dólares para que eu possa sair da operação, tá? Eu já vou deixar programado os pontos de entrada e os pontos de saída. Isso tudo parece ser muito simples, né? Assim, na teoria. Porém, algo que deve ser acompanhado. Eu tenho mentorias para poder acompanhar as pessoas passo a passo nisso, tá? Não é algo tão simples, você tem que abrir uma ordem a limite e a outra ordem você tem que abrir lá a stop market, senão você não consegue nem sequer posicionar. Se você posicionar errado, a ordem pode entrar e você pode ter uma grande perda, dependendo do volume que você está alavancado. Não é algo que você consegue fazer de forma aleatória, tá? É algo que deve ser programado e você tem que estar determinado. Abrir uma ordem a limit, outra stop market e colocar os pontos de saída. Porque o ponto de saída daqui da comprado vai ser um ponto de saída X, a stop market. E o outro ponto de saída aqui vai ser também outro ponto, também a stop market. Então, você tem que ter esses dois parâmetros, tá? E o valor da taxa paga na limit é diferente do valor da taxa no stop market. Então, é uma teoria que eu uso. Eu levei aí mais ou menos aí 1 ano e meio para poder descobrir isso. E foi mais meio ano para poder aprimorar. Porque aqui vocês estão tendo a informação de como fazer. Eu estou passando aqui o pulo do gato, a chave de ouro aqui de como fazer. Mas tem alguns detalhes quando você vai armar essas ordens, tá? E na BitMEX a bondade dela é que ela paga para você colocar essas ordens no book, tá bom? Existem outras corretoras também, a Bybit também é uma que paga, que é uma corretora grande também, mas eu prefiro operar aqui na BitMEX, o volume dela é muito alto, você vê aqui, ó, 2 bilhões 151 milhões de dólares movimentados nas últimas 24 horas, aqui embaixo, bem aqui na setinha, tá vendo? Então, assim, são corretoras de grande volume. A BitMEX, ela já passou por questões judiciais, na qual em 24 horas foram mais de 2 bilhões em saques dela, totalizando quase 10 bilhões de reais. E todos os saques foram pagos em menos de 2 dias, entendeu? Então, a corretora que já passou por uma prova de fogo muito grande e uma corretora extremamente segura, tá? Então, isso daí é a técnica que eu uso, tá? De operações em duas bancas, e é assim que eu estou fazendo com a banca do cliente aqui. Essa aqui tem 0,63, essa outra tem 0,60. Juntando as duas dá praticamente R$500 mil, tá? Essa aqui é uma banca só modelo, que eu uso aqui para poder ensinar alguns alunos de como abrir as operações, tá? Só para vocês terem ideia, por exemplo, essa aqui é a operação de $2 mil apostando na queda, tá? Se eu pegar outra banca e eu for entrar na operação em $2 mil, por exemplo, 57 mil aqui, ó, 57 mil, $2 mil, apostando na alta, olha o que é que vai acontecer, só para vocês terem uma ideia, ó. Coloquei, entrei, tá? A ordem já entrou. Ou seja, você não pode abrir uma ordem assim, do jeito que eu estava falando. Você tem que abrir, você tem que entender disso aqui, ó. Trailing stop, take profit limit, stop limit, take profit market, tá? Você tem que estar bem atento a isso daqui. A BitMEX até manda aqui, ela fala um pouquinho dizendo como é que funciona, tá bom? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu já entrei aqui com 2 mil contratos comprados, tá? E o pouco que o gráfico recuou, eu já estou aqui no ROI de menos 22%, só para você ter uma ideia, tá? Mas isso aqui é só sobre os $2 mil, tá bom? Então, assim, são operações que dão um lucro grande, um extremo lucro. Eu fiz lá um exemplo de $500 mil. Vamos só ver aqui para você ter ideia. $500 mil numa banca, $500 mil na outra, vai dar aí $1 milhão, tá? Vezes 0,025%, por quê? Porque essa é a taxa, tá aqui de novo, eu gosto de mostrar certinho. Peraí. Onde é que tá? A taxa, as taxas. Vamos aqui, peraí.
Botão direito, abrir a nova guia. Vamos aqui. As taxas 0,0250%. É a taxa que a BitMEX me paga. Tá vendo que tá negativo? Ó? Ela me paga para me colocar no book, tá? Então, vezes 0,025% igual a $250. Esse valor aqui é um valor que eu dei como exemplo aqui, né? Um exemplo aqui é $60 mil, abrindo a operação de $500 mil, ó, dá para você abrir a operação tranquilo, tá? Dá para abrir a operação maior ainda. Se você colocar aqui $700 mil, também dá para abrir a operação. Se você colocar aqui $1 milhão, vamos ver se suporta. Também a sua liquidação vai ficar em 62 mil, tá? Ou seja, mais de $2 mil de diferença. Só para vocês terem uma ideia, ó, eu vou pegar aqui a banca aqui, cada um com meio Bitcoin, certo? Então eu consigo aqui ao máximo $1 milhão e 500 mil, tá? Ó, eu consigo abrir operações até de $1 milhão e 500 mil. Que é alavancado várias vezes, tá? Ó, vamos pegar isso como exemplo. Vamos supor que uma banca com meio Bitcoin eu abro operações de $2 milhões. E na outra banca eu abra operações com $2 milhões, certo? Você viu que dá para mim fazer mais ainda, né? E dá uma diferença aí de $1.000 para o gráfico correr, tá? Vamos supor que são $4 milhões vezes 0,025%. Eu tenho um ganho aqui de $1.000 por cada vez que eu abrir a operação. Posso abrir curtinho aqui, pá. Vamos supor que eu abri aqui. Entrou, abri de novo. Entrou, abri de novo. Posso fazer isso aí 10 vezes ao dia. Dá trabalho, existem técnicas, mas dá para fazer. E eu ganho aqui cerca de, ao preço de hoje, cerca de R$5.800 por operação. Com apenas meio Bitcoin numa banca, meio Bitcoin na outra. Se você tiver só 0,05 numa banca, 0,05 na outra, você já divide isso daí por 10, dá uns R$580, tá? Então isso aí é a nata da técnica que eu desenvolvi, tá? Porém ela é cheia de detalhes, cheia de armadilhas, cheia de aprimoramento, que eu levei mais uns 6 meses aí para colocar em prática, tá? Isso daqui é o pulo do gato, é a chave de ouro dessa metodologia que estou ensinando aqui, tá bom? Para vocês, entregando aí de mão beijada aí para que vocês coloquem operações. O meu objetivo é fazer com que o maior número de pessoas ganhem dinheiro nesse mercado, tá? E não só os baleias, tá bom? Porque quanto mais conhecimento, maior a probabilidade de ganho que você vai ter, tá bom? Essa técnica de bancas duplicadas é uma técnica que eu levei 2 anos e estou entregando aqui para vocês de forma simplificada, tá ok? Boas práticas de estudo, tá?